Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Rafael Patrício. Nós estamos aqui para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a história de José. Com certeza você já deve ter visto falar, já deve ter ouvido, já deve ter visto alguém comentando sobre a história de José. E uma das coisas que talvez você já tenha até visto nas redes sociais, as pessoas postando por aí, é que as pessoas dizem que José dormiu como escravo e acordou como governador no Egito. Mas será que foi bem assim mesmo? Será que da noite para o dia José se tornou o governador do Egito? Será que ele realmente dormiu como escravo e acordou ali como governador do Egito? Ou será que teve todo um processo? Quanto tempo demorou? Será que foi semanas, meses, anos? Quanto tempo demorou para José se tornar governador do Egito? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Então, fica aqui, assista esse vídeo e vamos até o final para que você descubra quanto tempo José demorou realmente para virar governador do Egito. Bom, então vamos lá. Quando nós vamos para a Bíblia, aqui em Gênesis capítulo 37, nós começamos a ver realmente a história de José. Como é essa história de José? Né? Aqui no capítulo 37, diz: José é vendido pelos irmãos. Né? O capítulo 37, a partir do verso 1, diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai e na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Veja que Gênesis capítulo 37, versículos 1 e 2, vai falar sobre a história da família de José. Vai falar do seu pai Jacó, vai falar que eles peregrinaram na terra de Canaã, né? E ele vai dizer também que José tinha apenas 17 anos e ele apacentava as ovelhas junto com seus irmãos. Certo? Continuando, aqui vai dizendo assim, aqui verso 3 agora, Gênesis 37, verso 3 diz: Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica talá de mangas compridas. Verso 4, vendo, pois, seus irmãos, que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Vejam que como os irmãos começaram a ver que o próprio pai amava mais a José do que os outros irmãos, eles começaram a não mais falar pacificamente com José. Começaram a ter raiva de José, começaram a ter desamor por José, por conta que o pai amava mais a José do que a eles que eram irmãos também. No versículo 5, José diz assim: Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. José, quando nós lemos a história de José, José era um garoto sonhador. Era um jovem que sonhava, que tinha vários sonhos. E ele teve um sonho. E esse sonho diz assim: Atavamos fechos no campo, e eis que o meu fecho se levantou e ficou em pé. E os vossos fechos o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Veja, os irmãos já não gostavam de José, porque o pai amava mais a José do que a eles. Eles viram ali, agora José chega para eles e diz de que ele teve um sonho e que nesses sonhos os irmãos se inclinavam perante José, se colocavam de joelhos perante José. Então aí, aqui diz, né, no versículo 7, de que os irmãos passaram a odiar ainda mais a José, por conta do sonho que ele teve, de que os seus irmãos, né, se inclinavam a ele. É interessante. Agora, no versículo 11 vai dizer assim: Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então vejam, os irmãos não amavam José, não gostavam de José, odiavam José, né? E tinham ciúmes de José, porque José era o filho amado de seu pai e de sua família. José era a pessoa mais amada do meio deles. Né? E aí, no verso 19 diz: E diziam um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Por quê? Quando nós lemos a história de José, no capítulo 17, versos antes de chegar no 19,
o pai de José manda que ele vá ao encontro dos seus irmãos para saber o que, é que os seus irmãos estão fazendo. E José vai lá para ver o que, é que os irmãos estavam fazendo. E aí, quando os seus irmãos veem José chegando, eles dizem isso que está no verso 19. E diziam um ao outro: vem lá o tal do sonhador. Imagine você estar vindo para chegar no local e as pessoas falarem isso de você: lá vem o tal sonhador, lá vem fulano, lá vem não sei quem. Você saber que você não é amado, que as pessoas têm ciúme de você, que você não é gostado por estar naquele local junto com elas. José passava por isso na sua vida, certo? E aí, quando a gente vai lendo e estudando a história de José, a gente vai encontrando essas coisas. E aí chega então a hora em que, né, os seus irmãos, eles têm a brilhante ideia, entre aspas, eles têm ali a brilhante ideia de vender José. Eles têm ali a brilhante ideia de vender José como escravo. Ele diz assim, aqui no verso 17 diz assim, o verso 28 diz: E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram, e os tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. Então, veja, eles pegaram José, iam matar José, mas um dos irmãos não achou uma boa ideia matar José. Então eles pegaram José e jogaram dentro de uma cisterna, dentro de um poço. Né? Jogaram José ali dentro. E aí ia passando, né, umas pessoas, uma caravana de pessoas ali, e de compradores. E seus irmãos venderam José. Como nós vimos aí, venderam por 25, né, 25 de pratas, venderam por 25 de prata. 20 ciclos. Venderam José por 20 ciclos de prata. Então veja, eles venderam José por 20 ciclos de prata. Seus próprios irmãos venderam José. 29 diz: Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica a falar de mangas compridas. E fizeram levar seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então veja, eles pegaram José, venderam José, e aí para não ficarem com a culpa, não dizer o pai, né, de que tinham vendido José para o Egito, para a caravana de compradores que iam passando, o que eles fizeram? Pegaram as túnicas de José, mataram o bode, derramaram sangue na túnica de José e levaram para o pai de José, para o seu pai também. E ali perguntaram se realmente era a túnica de José. E o pai, vendo a túnica, disse: Sim, é a túnica de José, meu filho. Com certeza um animal pegou José e deve ter devorado José. Deve ter despedaçado José. Então o pai fica triste a todo aquele momento de dor, de sofrimento. E o pai achando de que o seu filho havia sido devorado por um animal. Na verdade, José estava a caminho do Egito porque os seus próprios irmãos haviam vendido José por 20 ciclos de prata. Certo? E aí, quando nós vamos para o capítulo 39, nós vemos ali, o título é José na casa de Potifar. Certo? E no verso 1 diz logo assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, Potifar comprou José, né, daquela caravana dos ismaelitas. Né? O Potifar comprou José dos ismaelitas. Certo? E tem uma coisa bem interessante aqui na história de José. E esse verso se repete 3 vezes na história de José. Grave bem isso. 3 vezes se repete essa mesma frase durante a história de José. A primeira vez acontece aqui em Gênesis, né? Capítulo 39. No versículo 2 diz: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Veja, no começo diz que
o Senhor era com José. Gênesis 39, verso 2 diz que o Senhor era com José. O Senhor também é contigo. O Senhor também é comigo. O Senhor todo o tempo estava cuidando, estava mantendo José, estava cuidando de José, por mais que ele não entendesse, por mais que ele não pudesse muitas vezes ver ou sentir, mas o Senhor estava cuidando de José. E o Senhor também cuida de você, o Senhor também cuida de mim. Às vezes nós não vemos, às vezes a gente não sente, mas o Senhor está cuidando de nós todo o tempo, assim como ele cuidou de José lá no Egito. Continuando na história de José, nós vemos aqui no verso 3 o seguinte: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs como mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Veja, tudo que se colocava nas mãos de José prosperava. Então, o faraó achou aquilo grandioso. Tudo que vai às mãos de José é bem feito, é bem cuidado e prospera. Então, eu vou colocar ele como mordomo aqui no meu palácio. E o que é o mordomo? O mordomo é aquela pessoa que é responsável por cuidar dos bens, por cuidar da casa, por cuidar da riqueza, por cuidar de tudo que tem na casa. Potifar colocou José ali como mordomo de sua casa, porque o Senhor era com ele. E tudo que vinha às mãos de José, José fazia e fazia bem feito. Uma lição para nós. Tudo que vier às nossas mãos, nós temos que fazer bem feito. Nós temos que fazer prosperar, nós temos que ter cuidado. Nós somos mordomos de Deus. Tudo que vem às nossas mãos, nós temos que ter cuidado. Porque nós somos mordomos de Deus. José estava longe da sua família. José estava longe dos seus irmãos, da sua mãe, do seu pai, da sua família, da sua terra natal. José estava bem distante. Mas José, mesmo assim, fazia tudo com ordem, tudo com decência, tudo com cuidado. Fazia para que fosse bem feito, para que ele fosse ali uma pessoa vista de que ele era responsável, de que o Senhor estava com ele. Devemos ser assim também como José. Continuando, no verso 5 diz: e desde o que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que o tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Veja, aqui no versículo 5 diz que por amor a José, Deus abençoava o reino, a família do Potifar. Né? Tudo que tinha de Potifar, do egípcio. Né? O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Então veja, todo o tempo, por amor a José, Deus abençoou a casa do egípcio, o reino do egípcio, por amor a José. Por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que ele fazia. E aí, continuando aqui na história de José, nós vemos que no versículo 7 diz: aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Veja bem, depois de passar todas essas coisas, depois de ter passado já um tempinho de José estar ali no Egito, a mulher do seu senhor chegou, pôs os olhos em José. Lembrando que José era um jovem de 17 anos. José era formoso, José era bonito, né? Educado, e tudo que ele fazia prosperava. E a mulher então disse a José: ei José, deita-te comigo. E aí no verso 8 diz: ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor: tendo-me por mordomo meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou a ele as minhas mãos, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade pecaria contra Deus? Perante meu Deus? Então veja, a mulher do egípcio ali, do seu senhor, coloca os olhos de José e diz: José, deita-te comigo. E José disse: não, tudo que tem aqui no reino, o meu senhor, o teu marido colocou as minhas mãos para que eu pudesse administrar. Eu sei de tudo que tem no reino, teu marido nem sabe, mas eu sei tudo que tem no reino. A única coisa que ele me disse que eu não poderia, que ele me vedou, foi você, porque você é esposa dele. E como poderia eu cometer tamanho pecado contra meu Deus, deitando-te contigo? Olha a fé de Jesus. Olha que lição José nos ensina. Né?
José nos ensina a ser fiel ao nosso Senhor, a ser fiel ao nosso patrão, né? A ser fiel ao chefe. Tudo isso José nos ensina a lição de fidelidade, a ser fiel. Primeiro, José fala que não poderia cometer isso porque ela era a esposa do seu chefe, do rei. E depois ele diz como cometeria eu também pecado contra o meu Deus. Além de estar pecando contra o meu próximo, eu estou pecando contra o meu Deus. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Nós temos que ser fiel assim como José foi fiel. E continuando, nós achamos aqui o seguinte. No versículo 12, diz o seguinte. Gênesis 39, versículo 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. E vendo ela que ele fugia para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e disse, veja, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Passada aquela situação, passando os dias, José entrou de novo ali no palácio. E quando a esposa novamente viu José, o que ela fez? Agarrou José e disse, deita-te comigo. José então saiu correndo, e quando José sai correndo, ele deixa sua túnica nas mãos dela. O que aquela mulher faz? Grita. Manda chamar os oficiais, manda chamar ali as pessoas que cuidavam da segurança do rei. Diz, olha, esse homem que o meu marido colocou aqui dentro para cuidar da casa, para cuidar das coisas, estava tentando me agarrar, estava tentando se deitar comigo. Veja o que essa mulher cometeu. E aí, aqui no verso 15 diz assim, ouvindo ele que eu levantava a voz e gritando, deixando as vestes ao meu lado, saiu fugindo para fora. Conservou ele junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, o servo hebreu que nos trouxe veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo ouvido o Senhor ouvir as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira fez o teu servo. Então se acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os pretos do rei estavam encarcerados, e ali ficou na prisão. Então veja, quando acontece isso, e quando o marido dela chega, ela conta a mesma história para o seu marido. O que acontece com José agora? O rei vai lá, pega José e coloca ele na prisão, no cárcere, lá no rei do rei. José agora é preso. Primeiro, José não era amado. Os irmãos não amavam José. Os irmãos tinham ciúme de José. Os irmãos não gostavam de José. Os irmãos queriam matar José, mas não mataram, mas colocaram dentro de um poço. Mas depois tiraram do poço, venderam com a caravana de vendedores. Foi comprado pelo egípcio e agora é preso por a mentira de uma mulher de que ele queria se deitar com ela, mas na verdade ela queria que ele se deitasse com ele e ele não quis. Mas agora ele é colocado na prisão por conta da mentira dela. Mas aí, meus amigos, Gênesis 39, versículo 21 diz, o Senhor, porém, estava com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Mais uma vez, na história de José conta de que o Senhor era com José. E o Senhor foi benigno com ele. Lhe deu mercê perante o carcereiro. José agora, aqui no verso 22 diz, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E lhe fazia tudo quanto lhe devia fazer. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, mais uma vez, repete, o Senhor era com José, e tudo que tinha nas mãos de José prosperava. E o carcereiro não fazia mais nada, porque José tomou conta da prisão do cárcere. O carcereiro confiou nas mãos de José tudo o que ele tinha para fazer, porque José era bem sucedido, porque o Senhor estava com José. E o Senhor queria que tudo que viesse às mãos de José prosperasse.
e tudo prosperava. Por amor a José, Deus estava com José. Deus estava com José. E aí, vamos agora para o capítulo 40 de Gênesis, que continua a história de José, que diz o seguinte, no versículo 1. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indigou-se o faraó contra esses dois oficiais, e o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda e no cárcere onde José estava preso. Então, além de José ser preso, agora José recebe ali mais duas pessoas no cárcere. José recebe ali o padeiro-chefe e recebe também o copeiro-chefe para serem presos ali. E aí, o padeiro, né, aqui no verso 6 diz assim: Vindo José pela manhã, viu-se e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais do faraó o que eles estavam, por que eles estavam no cárcere, né, e por que eles estavam tristes o semblante. Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse José: Porventura não pertence a Deus as interpretações? Conte-me o sonho. Então chegou o momento em que aquelas duas pessoas, né, que estavam presas ali tiveram um sonho, estavam perturbadas e não conseguiam a interpretação dos sonhos. E aí José diz a eles: por acaso não é Deus o que interpreta os sonhos? Por acaso não é Deus que dá interpretações? Não é de Deus que pertencem os sonhos? Veja que Deus era com José, não porque Deus tinha pena de José, não porque Deus se importava mais com José, não. Mas é porque José também amava a Deus. José também conhecia a Deus. José sabia quem era o Deus dele. E isso nós devemos copiar de José. Saber quem é o nosso Deus. Conhecer mais a Deus. Estar mais perto de Deus. Para que Deus também esteja conosco. Né? E aí, no versículo 9, Gênesis 40, versículo 9 vai dizer o seguinte: Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos ao brotar da vide. Havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão. Tomei as suas uvas, espremi no copo do faraó e a dei na própria mão do faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reentregará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quanto lhe eras copeiro. Então José interpreta aqui agora o sonho do copeiro. Ele teve um sonho. José diz: Olha, dentro de 3 dias, a interpretação do teu sonho é que dentro de 3 dias, tu vai voltar para o palácio e tu mesmo vai servir, assim como tu servia o próprio Faraó com as mãos. Né? Tu vai voltar para o teu cargo ali dentro do reino. E aí vem o sonho do padeiro-chefe. No versículo 16 diz assim: Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto, mais alto havia de todos os manjares do faraó, arte de padeiro. E as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. E aí, veja, o chefe do copeiro era que ele ia voltar para o palácio, ia voltar a servir ao rei. Já o sonho e a interpretação do padeiro-chefe era que ele, dentro de 3 dias, iria ser morto e a sua carne ia ser lançada para que as aves pudessem comer. E dentro de 3 dias, aqui no versículo 20, Gênesis 40, verso 20, diz: No terceiro dia que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe entregou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então veja, depois de ser reintegrado ao reino, ali ao palácio novamente, a servir ao rei, né, a servir ao faraó, o copeiro-chefe esqueceu de José.
Esqueceu de quem tinha interpretado o sonho, de quem tinha conversado com ele. Esqueceram, coitado de José. Deixa José lá preso. José ainda continua preso. E aí vem o capítulo 41 de Gênesis que diz: José interpreta os sonhos de Faraó. E diz o seguinte: passados 2 anos completos, Faraó tinha um sonho. Teve um sonho. E parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao rio. Do rio subiam estas vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista das magras, e pararam junto às primeiras à margem do rio. As vacas feias à vistas e magras comiam as 7 formosas à vistas e gordas. Então acordou Faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, acrescentadas ao vento do oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e fora isto um sonho. De manhã achou-se ele em espírito perturbado, e mandou chamar todos os vales do Egito, todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia de interpretar. Então veja, o Faraó teve um sonho, teve 2 sonhos. O primeiro ele via vacas formosas, bonitas, gordas, e no outro sonho ele via ali vacas magras, feias, que vinham e comiam aquelas vacas gordas. Depois ele sonhou de que havia 7 espigas boas, bonitas, e surgia depois 7 espigas mirradas, feias, que não prestavam. E essas espigas foram lá e comeram, da mesma forma, né, de que as vacas magras comeram as gordas, as espigas mirradas foram lá e cresceram e comeram, né, as espigas cheias e boas. Então ele acordou. E ele mandou chamar os magos, os sábios, aquelas pessoas que tinham ali, que interpretavam os sonhos. E o faraó contou o sonho, para que eles pudessem dar a interpretação do sonho. Mas ninguém, nem um sábio, nem um astrólogo, ninguém que estava ali conseguia interpretar o sonho do faraó. E ele estava perturbado, com medo, porque ele não sabia o que era que estava acontecendo, o que queria dizer aquele sonho. E aí no versículo 9, Gênesis 41, verso 9, diz assim: então disse o faraó ao copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sobre a prisão da casa do comandante da madrugada, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada um sonha com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. Veja que agora o copeiro-chefe lembra-se de José. E quanto tempo já tinha passado aqui? 2 anos do sonho. 2 anos já tinha se passado do sonho de que o copeiro-chefe, de que o padeiro-chefe tinham tido. 2 anos já tinham se passado. E José continuava na prisão. Mas o copeiro se lembrou. Deus fez o copeiro se lembrar. E o copeiro disse: olha, faraó, nós estávamos presos lá no cárcere. Eu e o outro, nós tivemos sonhos, cada um com a sua significância, cada um com a sua interpretação. E nós contamos a um jovem hebreu o sonho que nós tivemos. E esse jovem hebreu, ele nos contou detalhadamente o que havia de acontecer, e aconteceu tudo o que ele disse. E aí vem o verso 13 que diz assim: e como nos interpretou a si mesmo, se deu, e eu fui instituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. O verso 14 diz: então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Ele disse: tive um sonho, e não há quem interprete. E ouvi dizer que ouves um sonho e pode interpretá-lo. Respondeu José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. O verso 17 diz: então contou o faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do rio, e contou todo o sonho para José. Mas veja que interessante aqui no verso 17, no verso 16, né, José disse: respondeu José: não está isto em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. Veja que em nenhum momento
José se coloca, realmente, eu interpreto os sonhos, eu sei o que vai acontecer com o futuro, eu sei das coisas. Não, em nenhum momento José se coloca como grande na frente do faraó, porque ele diz, não está isso em mim. Esse poder de interpretar o sonho, essas coisas não vêm de mim. Deus é quem vai dar a interpretação do sonho de acordo com o que o faraó necessita. É Deus quem vai interpretar o sonho, não sou eu, mas sim Deus. Olha a dependência que José tinha ali de Deus. Né? José mostra para o faraó de que ele conhecia Deus, de que ele dependia de Deus para interpretar o sonho. Né? Ele dependia de tudo. Tudo ele dependia de Deus. E aí, chegamos então aqui no verso 25, diz o seguinte, Gênesis 41, verso 25 diz assim, então lhe respondeu a José, o sonho do faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é só um. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas acrescentadas no vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra de como acabo de dizer ao faraó, que Deus manifestou a faraó que há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. E seguiram-se então 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada da abundância na terra, em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então veja, vão ser 7 anos de abundância, onde vai ter comida, vai ter fartura em tudo que tiver aqui no reino, mas depois desses 7 anos vai vir 7 anos de miséria. O pessoal vai passar fome, o pessoal vai passar sede, vai ser um ano, 7 anos terrível dentro do teu reino. A interpretação que Deus mandou é essa. E Deus tem pressa em fazer esse sonho virar realidade. Então, dentro de 7 anos, vai ter abundância, as coisas vão sobrar dentro do teu reino, mas vai acabar. Depois vai vir mais 7 anos em que vai ter tristeza, dor, fome, miséria dentro do teu reino. E aí, nós chegamos então ao verso 33. Gênesis 41, 33 diz o seguinte: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio. Veja o que José diz ao Faraó. José aconselha ao Faraó e diz: veja bem, Faraó, vai acontecer tudo isso. E se eu fosse o Senhor, eu escolhi agora um homem bem ajuizado, um homem bem sábio, e ponha ele sobre a terra do Egito para comandar o Egito, para que ele cuide do Egito durante os 7 anos de abundância e também durante os 7 anos de miséria, para que ele possa organizar, para que ele possa manter as coisas em ordem dentro do Egito. E aí vem o verso 34 que diz: faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tomem a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bens, anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Veja, José dá um plano de governo para o Faraó. José diz: olha, escolha um homem ajuizado, sábio, e pegue administradores, coloquem para administrar o cereal, coloquem para administrar a terra, coloquem para administrar a riqueza do Faraó, porque quando vierem os 7 anos de tristeza, os 7 anos que vai ter fome, que vai ter miséria, vai ter o que comer, vai ter o que beber, vai ter o dinheiro, vai ter tudo. Mas para que os 7 anos aconteça bem, é preciso que você pegue uma pessoa sábia agora, avisada, e coloque para comandar agora. Esse é o plano que tem que fazer, Faraó. E aí o que acontece? José dá ali esse plano de governo para Faraó e diz: agora, Faraó, te vira aí, já te dei o plano aí, o projeto, agora você escolhe quem é que você vai colocar aí para comandar tudo isso aí. Né? E aí, agora que nós chegamos no verso 37, diz o seguinte: o conselho foi agradável a Faraó
e a todos os seus oficiais. Então o faraó se agradou do conselho que José deu, de colocar um homem sábio, um homem ajuizado para cuidar da terra do Egito, e colocar administradores para recolher as coisas, para guardar. Né? Então o verso 38 diz: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Veja o que Faraó disse sobre José: Acharíamos, pois, algum homem desse reino, como José que tem o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. O faraó ficou tão magnificado com a interpretação do sonho, com o plano que José deu ao rei, ao faraó, que ele disse: José, não há outra pessoa na face da terra e nem aqui nesse reino que possa ser tão sábio e tão ajuizado como você. Não há, José. E você é o Espírito de Deus. E aí vem o verso 40 que diz: Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e a pôs na mão de José, e fez-lhe vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e lhe fez-lhe subir ao seu segundo carro, e chamavam diante dele, e inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. O verso 44 diz: Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão e o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zafenate-Penaia, e lhe deu por mulher a Asinate, filha de Potifera, sacerdote de On. Percorreu José a toda a terra do Egito. Aí vem o verso 46, que é muito importante, que diz: Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então veja, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos com quantos anos? Como nós lemos? 17. José foi para o Egito com 17 anos. José cuidou da casa do faraó por um tempo. Depois foi preso, interpretou o sonho do copeiro, do padeiro. E depois de 2 anos é que ele interpreta o sonho do faraó. E aqui diz no verso 46, Gênesis 41, verso 46, diz que José já tinha a idade de 30 anos. 30 anos quando se tornou governador do Egito. Então, quantos anos se passaram? Cerca de 13 anos. 13 anos se passaram na história para que José então se tornasse governador do Egito. Então, essa história de que José dormiu como escravo e acordou como governador do Egito não existe. Não existe. José passou cerca de 13 anos no Egito como escravo, como prisioneiro, para então se tornar governador do Egito. 30 anos, 13 anos passou para que José se tornasse governador do Egito. Então, essa história de que você pode dormir como escravo e acordar como governador é mentira. José dormiu como escravo e acordou como governador do Egito. Não é bem isso. José passou 13 anos para então se tornar governador do Egito. Foi com 17 como escravo e aos 30 se tornou governador do Egito. E devemos lembrar de que a Bíblia fala de que o Senhor era todo o tempo com José. O Senhor estava com José. Tudo que vinha às mãos de José prosperava. Por amor de José, Deus fez com que o reino do faraó prosperasse. Por amor a José, Deus estava com José. Então, talvez você tenha um sonho na sua vida que ainda não foi concretizado. Talvez você está esperando um milagre. Você está esperando Deus agir na sua vida e Deus não agiu ainda. Lembre-se da história de José. José esperou cerca de 13 anos para se tornar governador do Egito. E ele nem esperava se tornar governador do Egito. Mas José vivia uma vida de fidelidade ao Senhor. Quando a mulher do faraó veio para se deitar com ele, pediu que ele se deitasse com ela, ele disse:
como cometeria eu tamanho pecado contra Deus? É uma história de fidelidade. É uma história de amar a Deus. E é isso que nós precisamos. Amar a Deus. Ser fiel a Deus. E aí Deus vai nos dar sabedoria. Vai nos dar juízo. O Espírito de Deus vai estar sobre nós. E as pessoas vão ver o Espírito de Deus em nós. Assim como o Faraó via e disse: será que dentro desse reino há alguém que tem o Espírito de Deus assim como José tem? José, ninguém tem mais juízo e é mais sábio neste reino do que você. Eu sou o rei, mas acima, depois de mim, José, você vai ser a pessoa que manda aqui no Egito. Porque você tem o Espírito de Deus sobre você. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está aí assistindo agora. Talvez você esteja esperando 10 anos, 5 anos, 20 anos, e Deus não agiu ainda na sua vida. Quero dizer a você que tenha paciência. Confie no Senhor. Na hora certa, no tempo certo, Deus vai agir. Se for melhor para você, Deus vai agir. Assim como o Senhor estava com José, o Senhor também é contigo. Então, espere, seja paciente e seja fiel a Deus em tudo na sua vida. Seja fiel a Deus, porque Deus vai ser fiel a você. Lembre-se, José esperou cerca de 13 anos para se tornar governador do Egito. Deus ainda faz milagres. Então aguarde o seu milagre chegar. E seja fiel a Deus, porque Deus vai ser fiel a você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.